Lembra daquele caso, o juiz paulista aposentado José Eduardo Franco dos Reis, acusado de falsidade ideológica por 40 anos? Ele teria mudado de nome após uma decepção com a vida no exterior. A justificativa foi apresentada pela defesa do magistrado à Justiça, novidade que o nosso Turolo nos trouxe aqui hoje. Vai explicar tudo, né, Turolo? É isso, Sadi. Esse caso deu o que falar, hein? Esse caso deu o que falar, é aquela história jornalística que já nasce clássica, né? Nós antecipamos em primeira mão no G1, trouxemos aqui na Globo News, essa história do começo de abril. O José Eduardo Franco dos Reis fez carreira como juiz usando um nome de nobres ingleses. Esse nome, eu trouxe até uma cola porque ele é bastante longo. É Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Esse juiz, a defesa dele, encabeçada pelo advogado Alberto Toron, mandou uma resposta à acusação para a Justiça Paulista, isso na última sexta-feira, dia 16, em que eles anexaram o laudo de um médico psiquiatra forense chamado Gustavo Castellana, e esse médico diz que o juiz tem características de possuir um transtorno de personalidade esquizoide. O que significa isso? Ele tinha um certo descolamento ali da realidade quando criou esse nome, lá na década de 80, mais precisamente em 1980, e continua com esse transtorno até hoje, segundo o médico, embora ele não ofereça riscos a ninguém. Ele esteja com esse transtorno numa condição ok para a vida dele, né? O que o laudo médico diz? Depois eu vou falar da defesa técnica. Mas o laudo médico diz, anexado à defesa, ele diz que o juiz contou que ele nasceu em Águas da Prata, no interior de São Paulo, cresceu numa família pobre na Vila Mariana, ele tinha 4 irmãos, o pai era mecânico, a mãe era costureira. Ele diz que se apaixonou por literatura inglesa durante a adolescência e lia muito Charles Dickens e outros autores britânicos, por quem ele era apaixonado, e diz que ali ele sentiu que a Inglaterra era o seu lugar. Quando ele fez 18 anos, ele contou para esse médico, segundo o relatório, que um amigo dele de trabalho foi transferido para Boston, nos Estados Unidos. E, embora o desejo dele fosse mudar para a Inglaterra, ele foi para Boston acompanhar esse amigo, porque ele viu ali uma oportunidade de morar num país de língua inglesa. O problema é que, chegando em Boston, ele se desencontrou desse amigo, precisou voltar depois de 6 meses, não conseguiu trabalho, ficou com medo de ficar ilegal e voltou envergonhado, segundo ele. Isso causou um abalo e ele se sentiu envergonhado. Em razão disso, ele estava deprimido e ele conta que um outro colega dele de pensão, já no Brasil, propôs para ele a criação de um outro nome, né, para que ele levantasse a autoestima dele. E ele diz, então, que esse nome foi inventado e facilitado por esse colega, ou seja, o crime inicial da falsificação de documento nem teria sido feita por ele, mas teria sido feita por esse antigo colega de pensão. Isso lá em 1980. Aí ele diz o seguinte, que quando ele criou esse nome, a carreira dele engrenou, ele se sentiu mais autoconfiante e progrediu na vida, né? Depois disso, ele entra no curso de Direito, na Faculdade de Direito da USP. Na São Francisco, né? Na São Francisco. Mais respeitadas do país. Em 1995, ele passa no concurso para ser juiz do TJ de São Paulo, e aí ele faz a carreira toda dele de juiz com o nome inglês, Sadi.